Nós, como seres humanos, temos necessidades básicas: alimentação e água, por exemplo, roupa para não sentir frio, abrigo. Mas tem outras necessidades que não são como essas, mas que a gente sente que precisa. Por exemplo, quem gosta muito de música precisa ouvir música, senão a pessoa fica muito mal. Quem gosta de escrever, quem gosta de dirigir, são necessidades que não são aquelas básicas de sobrevivência, mas que também fazem parte de nós como seres humanos. Hoje, o texto que nós vamos analisar vai falar um pouquinho sobre isso e é muito legal. Chega na vibe. Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 25 do Enseja 2020, prova de ensino médio, linguagens, códigos e suas tecnologias. É a prova da primeira aplicação e está aí para você. É um texto do Mário Quintana, um poema, e o nome é Emergência, que já dá bem aquela ideia, né? Você pensa assim, emergência, a pessoa está precisando de comida, precisando de água. Mas não, é um outro tipo de emergência. Olha só. Quem faz um poema abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela abafada. Você que está numa cela abafada, respira esse ar que está entrando por essa janela. Então, quem faz o poema abriu a janela para alguém respirar, entende? Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Interessante. Simples, o poema do Mário Quintana está no livro do Morricone, Os 100 Melhores Poemas Brasileiros do Século, Rio de Janeiro, editora Objetiva 2001. Muito bem. Então, emergência. Vou ler de novo. Quem faz um poema abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela abafada. Esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo. Para que possas, profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. O texto se articula a partir da expressão de sentimentos e sensações forjados pelo autor. Ok. Nele, ressalta-se visível preocupação com aspectos referentes à linguagem, sua estrutura. Então ele tem preocupação com a estrutura e com o ritmo. Como que se dá o ritmo no texto? O ritmo ele se dá pelas rimas, pela contagem das sílabas. Aqui nesse caso, a gente não tem muitos elementos de que dão ritmo, não. Mas nós vimos aqui, cela e ela, certo? E janela, né? Janela, cela e ela, fazendo rima, ok? Quem faz um poema abre uma janela, respira tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela, que legal, muito bom. Então, esses elementos, a estrutura, o ritmo, determinam no texto a predominância da função. Aí eu já não concordei com alguma coisa, porque para mim, eu vou te explicar e você vai entender. Não, faz sentido, você vai entender, olha só. Essa questão é uma questão sobre funções da linguagem. A questão anterior também era, mas essa é mais específica. Eu vou deixar o card da questão anterior, que é a 24 para você, tá aí na tela. É só você clicar que você assiste. Mas essa ela ainda é mais de função da linguagem, porque as alternativas são as funções metalinguística, emotiva, referencial ou poética. Então, nós temos 4, né? Metalinguística, emotiva, referencial ou poética. Olha aí no slide que eu deixei para você as 6 funções da linguagem que nós temos. Nós temos a função emotiva ou expressiva, que é o que está na letra B, que a ênfase do texto está em quem fala ou quem escreve. Então, para esse texto ter função emotiva, a ênfase dele tinha que estar nos sentimentos, nos pensamentos, nas opiniões do eu lírico. Ok? Então tinha que ser falando eu sinto, eu sofro, penso, não sei o que. Tinha que estar tudo focado no eu. A outra é a função apelativa ou conativa, em que a ênfase está em quem vai ouvir ou vai ler. Isso é muito típico do texto publicitário. Fala compre, está tentando convencer você, está tentando convencer o leitor, o interlocutor. A gente não tem a função apelativa ou conativa como uma das nossas alternativas. Então, ok, vamos para a próxima.
Função fática ou de contato. A ênfase está no contato. Função fática quando você fala assim: oi, tudo bem? Quando você fala isso, o seu foco é puxar outra pessoa para a conversa, é criar um vínculo de conversa. Ou se não, quando você está conversando, fala assim, né? Ok? Isso tudo é para ver se a pessoa está prestando atenção na conversa, é para voltar a conversa para o foco dela. Mas a gente também não tem isso como alternativa no texto. Letra C não. Referencial ou denotativa. A ênfase está no assunto, no fato. Na função referencial, a gente tem uma ênfase em coisas objetivas. A ênfase está na mensagem que vai ser passada, para que aquela mensagem seja passada da forma mais objetiva, mais clara possível. Isso é muito comum em reportagem. Enciclopédias, verbetes de dicionário, notícias, certo? Em que não tem opinião de ninguém. O foco está só em levar aquela informação para outra pessoa. A função metalinguística, que é a quinta que nós estamos vendo aí, o foco está na língua, no código. Isso significa o quê? Se eu faço um poema falando sobre o processo de construção de um poema, que ele faz isso no dele, a gente tem função metalinguística. É por isso que eu tinha uma certa discordância que eu contei para você agorinha, né? Eu tenho discordância porque ele faz um poema falando sobre poema. E aí existe uma metalinguística nisso. Ok? E a função poética, que é a última, o foco está na mensagem ou no texto. Então, quando você coloca rima, quando você coloca métrica, conta as sílabas direitinho para ficar cada verso com 10 sílabas, ou 12, ou 8. Quando você faz essa contagem, é a métrica. Quando você monta um poema que vai ter um formato específico para ficar uma estrutura legal. Quando o poema tem figuras de linguagem, ou o texto qualquer tem figuras de linguagem como metáfora, antítese, eufemismos, comparações. A gente tem aula aqui sobre figuras de linguagem, eu vou deixar um card para você assistir uma playlist inteira para você conhecer todas as figuras de linguagem, lembrando que tem uma diferença entre funções da linguagem e figuras de linguagem. Figuras de linguagem são recursos que vão dar estilo, que vão deixar os textos mais bonitos, interessantes, enquanto as funções da linguagem são os usos diferentes para os quais os usos que a gente faz da linguagem e usos diferentes que a gente faz da linguagem. E na função poética a gente tem também tudo que vai deixar o texto bonito, esteticamente bonito, chamativo, é função poética. Isso ficou claro? Então a gente tem aí a letra A na nossa questão é a metalinguística. A letra B é a emotiva, a letra C referencial e a letra D poética. Eu vou voltar aí para você. Olha só. Vamos ver então. Onde que está o foco da questão? O texto se articula a partir da expressão de sentimentos e sensações forjados pelo autor. Se tivesse perguntando para a gente sobre sentimentos e sensações, qual que seria a resposta certa? Seria a função emotiva. Porque é na função emotiva é que a gente trabalha sentimentos e emoções. Mas aí o enunciado vem cá e muda. Ele fala assim, no poema ressalta-se visível preocupação. A gente percebe que tem uma preocupação com aspectos da linguagem como a estrutura. O texto está em versos, então tem uma estrutura padronizada. E o seu ritmo, porque tem rimas. Eu falei da métrica, mas as rimas também ajudam no ritmo. Esses elementos determinam. Então está perguntando sobre o que é a estrutura, preocupação com a estrutura e com o ritmo determinam. Ok? Determinam então a estrutura e o ritmo, determinam obviamente a função poética. Quando você usa a estrutura, o ritmo, as rimas, figuras de linguagem para fazer o texto ficar esteticamente bonito, atraente, a função é poética. Ok? Qual que é o meu problema aqui? É que, para mim,
A função que predomina, como a palavra foi colocada aqui, a função que predomina no poema é a metalinguística. Porque no poema, o poema inteiro é falando sobre o processo de fazer uma poesia, a importância de fazer a poesia, o que representa fazer a poesia. Então, por isso, eu vejo que a predominância é metalinguística. Agora, como ele coloca, ele fixa a nossa interpretação na estrutura e no ritmo, a gente vai para a função poética, que é a nossa resposta certa, a letra D. E por isso a gente elimina metalinguística emotiva e referencial, inclusive a referencial não tem nada a ver, que a referencial é mais clássica, é mais típica de reportagens e notícias. Ok? Bora fechar. Muito bem. Para fechar, vou deixar o card aqui com aulas sobre as funções da linguagem. Eu já deixei figuras lá atrás, eu vou deixar agora funções da linguagem, que é para você aprender tudo. E toda vez que cair uma questão assim, você vai mandar bem nessa questão, ok? Aproveita, se inscreve no canal, que todo dia você vai receber uma aula nova, muita coisa boa para você ir estudando e aprimorando os seus conhecimentos em interpretação de texto. E vou deixar agora também um card com todas as correções do Enseja 2020, primeira aplicação, prova de ensino médio, linguagens, códigos e suas tecnologias. Por hoje é isso. Beijo para você e fui. Tchau!